Fala pessoal, tudo tranquilo, tudo na paz? Hoje é dia 29 de maio de 2025 e falamos da cidade de São José do Rio Preto, interior do estado de São Paulo. E você está no Leitecast RP. Não se esqueça, meu amigo, Leitecast RP. Aqui quem fala é você. E hoje falaremos remotamente com a nossa convidada. Como que está a nossa capital paulista? Tudo bem contigo, Valéria Domingues? Tudo Seja bom, João? bem-vinda. Seja bem-vinda ao Obrigada. podcast. Obrigada. Por enquanto ainda tem sol, né? Mas parece que vem frente, É, frente fria por aí. aqui em São José do Rio Preto já tá meio fresquinho e o tempo já tá carregado. Mas tudo Mas aí, bem. aí fresquinho é difícil, hein? Eu já dei aula para muita empresa aí. Mas tá um Aí, pouquinho. Ô, Valéria, hoje nós falaremos de exportação, o tema do nosso podcast, ok? Exportação com quem faz na prática. Valéria Domingues, a Val. Ô, Val, hum. você, Valéria, também faz vídeos para a internet, não é mesmo, Val? Na E, verdade, eu faço sempre com tema de geopolítica, de exportação, legal. para dar uma conscientizada no pessoal, né? Da Sim. facilidade que é a exportação e dos benefícios. Sim. Então, pessoal, a Valéria, ela faz vídeos para a internet, tem perfis em várias redes sociais, tá bom? Eu vou deixar o endereço depois na descrição do vídeo. Acompanhe, que você irá gostar do conteúdo dela. Vai lá depois, vai ficar tudo na descrição, tá bom? Eu já vou deixar o link certinho, Valéria. O pessoal só clicar e já ir para suas redes sociais, pro seu Instagram, pro seu TikTok e nós vamos. O pessoal vai se deliciar com o seu conteúdo, tá bom? Obrigada. Valéria também tem um curso, pessoal, de exportação. Ela é professora também. E daqui a pouco iremos falar do curso e como você adquirir esse vasto conhecimento de como exportar. Hoje nós vamos falar também de geopolítica e vários assuntos. Não é isso mesmo, Valéria? Isso. Para a gente começar, essa briga Estados Unidos e China vai ser boa para o Brasil? Eu tenho visto vários vídeos seus e você comentando dessa encrenca aí, né? China e Estados Unidos. E também o canal Geoceânico. Me explica esse vídeo que você colocou aí nas suas redes sociais, Val. Bom, é o seguinte, primeiro que o Trump, ele colocou tarifas, né, para a entrada de alguns produtos lá nos Estados Unidos. O que são Sim. essas tarifas? São impostos. E esses impostos, por exemplo, a China, se a China quiser vender os produtos dela nos Estados Unidos, ela pode, não tem problema. Só que ela vai Ah, pagar um imposto de 145%. Isso encarece demais os produtos chineses, que costumam ser baratos, eles vão ficar muito caros lá nos Estados Unidos. Aí a China deu troco, falou: ah, é? Tá bom, então se vou vender nos Estados Unidos, vocês vão botar imposto, também vou fazer a mesma coisa aqui nos Estados Unidos, aqui na China, né? Desculpa. Então eles ah, subiram os impostos para produtos americanos que são vendidos lá na China. sim. E nesse meio tempo, ele colocou impostos, inclusive sobre amigos, né? Sobre aliados históricos deles. E para o Brasil também não ia ficar de fora, o Brasil também recebeu uma tarifa. Só que a tarifa do Brasil é de 10%. Então, Sim. enquanto um produto chinês vai ter que pagar um imposto de 145%, um produto brasileiro vai ter que pagar 10%. Ou seja, o produto brasileiro fica mais barato. E Ah, é uma tá. oportunidade, são aquelas oportunidades que acontecem de vez em quando no mundo, né? Sim. Então, nós temos a oportunidade de vender nos Estados Unidos com uma tarifa de apenas 10%. Hum. Por outro lado, a China também ficou brava com os Estados Unidos e está, por exemplo, comprando soja brasileira. Sempre comprou soja brasileira, mas os Estados Unidos são grandes produtores de soja e vendiam muito para a China. No meio dessa briga, a China cortou as compras de soja, da importação de soja dos Estados Unidos, e está comprando agora bastante soja do Brasil. Então, Sim. essas são algumas oportunidades que vão surgir no mundo para o Brasil. A soja, produtos inclusive para pequenas empresas que entrem nos Estados Unidos e que entrem na China. Ah, tá. E você falou também que a China ela está investindo no Brasil.
o Brasil, nós estamos com um viés de esquerda. E o Brasil está alinhado com a China em várias situações, principalmente econômicas e de viés, ok? O que que a China está programando para nós aí? A gente sabe que temos as rotas para que facilite sair aqui soja, commodities em geral, que vai para a China. Sim. E para que eles possam fazer todo esse trajeto, eles dão uma grande volta. Falar a verdade, não entendi muito bem como que funciona isso aí, essa volta o que que a China está querendo fazer com o Brasil aí para que facilite a chegada de soja e outros alimentos lá para eles? Bom, o que que acontece? É, eu não sei se vocês já ouviram falar no Canal do Panamá, Ah, e funciona assim: quem está na costa oeste dos Estados Unidos, que é aquele sim, lado lá do Oceano Pacífico, é o oposto, né? A nossa sim. costa é do Oceano Atlântico. Ah, Quem está tá. nessa costa oeste, digamos Ah, que ele quisesse mandar produtos, os americanos, para a Europa, o que que eles tinham que ah, fazer? Eles tinham que descer com um navio toda a América, desce pela América do Norte, América Central, pega aquele finzinho, né, da América do Sul, que aquilo é um inferno para navegar, sim, sobe de novo e vai rumo à Europa. Isso encarece demais um produto e são muitos dias de produto em cima de um navio. Um produto dentro de um navio, tem produto que não dá, porque se for alimentos, por exemplo, ele vai perdendo a validade, a distância é muito longa, então aquilo para ser entregue. O que fez os Estados Unidos? Ele chegou no meio da América Central, onde tem um país chamado Panamá, e ele fez hum, um corte na América Central. Então você tem aqui a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Então quem sai da costa oeste dos Estados Unidos vai passar por esse corte, essa rota, esse caminhozinho, né, no meio da América Central. E vai atravessar e vai dar do outro lado, já perto da Europa. Então, eles faziam isso, sai da costa oeste, passa por esse meio, por esse atalho, e vai parar lá na Europa. sim. Isso é o Ah, canal do Panamá. tá. Ali tem eclusas, é isso Eclusa, mesmo? A Ah, eclusa, normalmente, o que que acontece? Você coloca eclusa quando você tem diferença ah, de altura onde está a água, tá? Então, você pode ter sim, no Rio, você pode ter no caso do Panamá, você tem, não que tenha água ligada, né? Os oceanos não são ligados, você tem um continentezinho no meio, mas você tem diferença por causa de geografia, né? Então, você tem lugares sim, mais altos, lugares mais baixos. Está vindo o navio aqui, para ele chegar num outro ponto onde a água está aqui, o que, que acontece? Ele entra numa eclusa. Nós temos eclusa, inclusive, aqui em Barra Bonita, no Brasil. Para entrar ah, nessa tá, eclusa, ele vai passar por uma comporta, ele está aqui nessa altura, né? Ele precisa sim, chegar nessa altura aqui, a água, porque ele não pode despencar, o navio não pode fazer isso. Você tem, a água está aqui e o navio ah, está chegando por essa altura. O que, que ele vai sim, fazer? Ele vai parar aqui, vai entrar numa eclusa, vai abrir uma comporta. Tem uma sim, comporta aqui, uma comporta aqui, né? Ele fica fechado dentro de uma caixa. Ele entrou aqui, eu estou aqui, né? Ele entrou aqui e ah, ele vai ficar lá parado um tempo até que essa água baixe. Baixou a água, abre a comporta, ele sai em direção a esse rio, a esse mar, a esse oceano, que está na mesma altura que ele estava. Na ah, volta, tá, o que ele vai fazer? Ele volta para cá, ah, entra na inclusa, porque ele vai ter que chegar num oceano que está mais ou menos aqui. Ele vai entrar nessa eclusa, a eclusa vai encher de água, vai chegar na mesma altura e ele sai tranquilamente, tá? Sem ah, precisar tá, despencar. A eclusa faz isso. A gente tem um em Barra Bonita, é o Rio Tietê, e ah, porque tem uma diferença, né, de volume de água, então você pode fazer, inclusive, esse passeio, você entra na eclusa, fica lá 2, 3 horas, esperando a água nivelar, né, chegar no mesmo nível da água que está do outro lado, e hum, aí abre a comporta e você atravessa. ah, O Canal tá, do Panamá foi mais ou menos isso. Ele tem essa eclusa no meio e ele faz com que o pessoal da costa oeste, por exemplo, né, dos Estados Unidos, consiga ir para a Europa fácil, o pessoal da costa leste consiga chegar no Oceano Pacífico mais rápido, né, de uma forma mais fácil. E aí hum, agora os chineses chegaram lá e começaram a entrar, né, como eles entram em tudo, e os ah, Estados Unidos fizeram isso para correr.
E aí, sim, o que eles estão fazendo? Eles perceberam que não só no Brasil, mas em toda a América do Sul, nós temos uma deficiência muito grande de infraestrutura. O que é isso? hum, Estradas, ferrovias, a gente não tem ferrovia no Brasil, né? O meu sim, pai era um grande defensor das ferrovias, porque é um transporte melhor que tem, né? Mais barato, mais rápido, pouco hum, poluente. E eles perceberam isso, falaram, oba, vamos fazer o seguinte, eles estão criando uma ferrovia, ou seja, uma estrada de ferro, trem, tá? Que sai do Mato Grosso, ah, atravessa a Argentina, atravessa o Chile e vai parar lá do outro lado, no Oceano Pacífico. E no Chile nossa, eles construíram um porto. Por que eles fizeram isso? Porque o Mato Grosso, o que tem no Mato Grosso? Nosso agro. Então eles conseguem pegar todo esse produto, passar por uma ferrovia, mandar por trem até o porto que está lá no Chile. E aí fica mais mais quatro. fácil, mais perto deles, né? Porque senão, se for levar por água, às vezes leva 40 dias. Então Poxa, é muito gasto, né? Muito tempo. E ah, aí tá. eles estão fazendo. E outras ferrovias que eles estão fazendo no Brasil também, porque não tem aqui, né? Então, Ferrovias, portos, eles estão investindo, né? no Mas Porto de é. Santos, desculpa, Ah, no Porto de Santos, que é o nosso maior porto, ele ah, já tem um espaço deles lá, que eles criaram uma infraestrutura que é para soja, tá? tá. Eles exploram aquilo, eles às vezes alugam e etc e tal, mas é para soja chinesa. Sim, E não nossa, então eles já têm aqui no Brasil, no Porto de Santos, um pedacinho deles ali, então. tem no mundo inteiro, né? Eles estão. É, são multifacetários, né? Vamos dizer assim, esses chineses. E tem poder financeiro, não é verdade, E a Oval? gente não cuidou dessa parte de infraestrutura, né? Então a gente não tem. E aí Ah, fica tá. um chamariz para eles, e a gente falou o Hum, quê? Ou a gente paga ou a gente faz. Vamos ah, fazer? Vamos, mas em contrapartida, né? Eles vão, ah. eles vão controlar algumas coisas aqui dentro. É o preço que a Oval, gente está pagando. Fala. sim, sim, sim. Você que trabalha com exportação, eu gostaria que você contasse um pouco dessa sua trajetória, como que você chegou, nesse quesito exportação. Já falei aqui na introdução, né? Ela, começou na casa lá da sua sócia, né? E conversando e tal, e a coisa vai evoluindo até você chegar hoje, quase a sua empresa, é quase uma empresa média que você fala para nós Já aí, está lá né? no limitinho, né? No Ah, limitezinho. tá legal. Na verdade, a gente Ah, começou em 98, né? Naquela 200 anos legal. atrás, e a gente começou realmente na cozinha da casa da minha sócia. E Sim. aí a gente foi, a gente vendia, né, aqui regionalmente, inclusive. E aí um dia apareceu um comprador para nós, era um brasileiro, que ele exportava. E Hum, aí ele pediu um produto que a gente tinha e nós vendemos para ele, e ele passou a exportar esse produto para o Japão. Tinha lá as exigências, né, para sim. se vender para o mercado japonês, a gente foi aprendendo. E ele começou a vender bastante para o Japão e começou a comprar muito de nós. E aí um dia eu pensei, falei, bom, se eles fazem, a gente também, se eles exportam, a gente também pode exportar. Logicamente, você não mata a galinha dos ovos de ouro. Então eu não É, atravessei ele, né? Ele sim. continuou lá vendendo e eu fui aprendendo a exportar. A gente foi se capacitando, fomos fazendo viagens para feiras, fomos aprendendo como era, quebrando a cara muitas vezes, né? Porque você não é muito fácil você aprender uma coisa do zero em uma época em que não tinha internet, não tinha celular, né? Então era uma época diferente. Você não tinha Google, né? Você não Hum, tinha IA, né? Então era uma época realmente desafiadora. E nós fomos fazendo isso. Nós éramos uma empresa bem pequena e fomos ganhando mercado, fomos vendendo, e aí aprendendo como é que você lida com o comprador estrangeiro, que ele é diferente do brasileiro, né? O brasileiro é sim. mais imediatista, e ele às vezes demora muito tempo. E assim, eu tive um comprador assim que a gente levou quase 5 anos para fazer negócio. Eu mandei uma Ah, amostra, ele não me respondia mais. Falei, nossa, 6 meses depois essa amostra acabou voltando para mim. Eu falei, a amostra voltou. Ele falou, poxa, pensei que você não tinha mandado. Mandei de ah, volta, mais 6 meses. Aí depois ele me respondeu 2 anos depois. Falou, olha, eu quero comprar de vocês, não sei o quê. Até refazer. Foram quase 5 anos. Hoje é um dos meus maiores clientes, e ele assim, compra quantidades absurdas, porque nós fomos, ao longo do tempo,
criando uma confiança mútua, Sim. até quase uma dependência, né? Então, eu sei Olha. que eu tenho concorrentes que são talvez melhores do que eu, mas por esse desenvolvimento de confiança, Ah, ele compra só de mim, né? Ele não vai comprar de outro. ah, tá. Olha aí. Confiança é tudo, né, Val? No comércio Confiança, exterior é tudo. confiança é tudo, né? Exportação sim. Sim, Ô, Val, Hum. então você explicou bem isso aí, mas eu gostaria de saber um pouco mais sobre essas taxas que o Trump está colocando na China, a China colocando no Trump. Por que que acontece isso aí? É para ele se garantir ali a venda de produtos norte-americanos e os chineses, em contrapartida, também se defenderem? Então, essas tarifas, na verdade, como eu falei, são impostos, né? Então, para colocar o produto nos Estados Unidos, porque o Trump ele só tem controle lá dentro. Então, ele fala: tudo bem, vocês para vender aqui vão ter que jogar de acordo com as minhas regras. Para vender Sim, aqui dentro, eu vou colocar um imposto para você. Por que que ele fez isso? Eu vou tentar adivinhar, tá? Porque assim, a gente tem várias possibilidades e ninguém sabe muito bem a cabeça da pessoa, né? Eu acho assim, ele começou a sentir que os Estados Unidos estavam sendo ameaçados pela China. E estão realmente. ah, Todo lugar que você olhar tem China, tem produto chinês, tem alguma sim, coisa, alguma referência à China. ah, Então, assim, foram vários fatores. Um deles é essa expansão desenfreada da China no mundo. E os Estados Unidos sempre controlou, né? Quer dizer, sempre, mas depois da Segunda Guerra ele controlou, ele controla o mundo economicamente. Ele está perdendo isso. hum, Os Estados Unidos, eles abriram mão de ter indústrias lá, né? Eles têm, lógico, eles têm indústrias até hoje, mas eles abriram mão de ser um país extremamente industrializado para ser um país de comércio. Eles são muito bons em marketing e comércio hoje em dia. Então, eles têm que sim, importar muito produto, eles têm que fazer muitas parcerias. E aí, a China, o que ela fez? Ela virou a indústria do mundo. Tudo ela produz lá. E ela produz e ela vende, exporta, inclusive para os Estados Unidos. E os Estados Unidos sentiram que essa questão comercial acabou fazendo com que eles não tivessem esse domínio e essa expansão para o mundo, porque eles são muito mais o lugar onde todo mundo quer vender do que eles são um país de onde todo mundo quer comprar. Né? Você vê aqui mesmo no Brasil, o que a gente compra dos Estados Unidos? A gente compra muito pouca coisa, mas todo mundo quer exportar para os Estados Unidos. Então, eu acho que na tentativa de frear essa expansão louca da China, eles fizeram isso. Proibindo que a China venda lá. Outra coisa, eu acho que é essa questão dos BRICS, né? Os BRICS, eu não sei nem se você vai perguntar sim. isso, Vou. né? Então tá bom. Então vamos fingir que você Não, já mas perguntou. não, mas pode falar, Val, porque o BRICS tá diretamente ligado com essa guerra de taxas aí, porque o, Sim. o, o Trump já falou que esse BRICS aí, na visão dele, tá por fora, né? Pra ele, né? Pros americanos, né? Então, BRICS, para quem não sabe, é um Ah, acrônimo, né? Essa primeira letra de Brasil, Rússia, Índia e China. B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China. E aí tem um sim. Szinho no final, que antes era só o plural. Aí eles puseram South Africa, ou seja, África do Sul, tá? Até aí Ah, tudo bem. Só que de uns tempos para cá começaram a enfiar tudo quanto é tipo de país, então ele perdeu um pouco as características dele. O que são os BRICS? É um termo cunhado por um professor universitário de inglês, e ele dizia o seguinte: são países que eles têm um potencial muito grande econômico e de cooperação, são países emergentes que eles podem cooperar entre si e crescer muito. Então, por exemplo, o Brasil, um grande produtor de commodities, a China, a indústria do mundo, a Índia, um grande produtor de software, né, de TI, o Brasil também é, mas de software, por exemplo. A ah, Rússia é uma commodity única que eles têm, mas eles são muito fortes em petróleo. Né? sim. Então, esses países, eles colaborando um com o outro, eles seriam uma grande potência, que seriam esses BRICS, que na verdade é uma brincadeira, né, com a palavra brick, que é a palavra americana brick, que é tijolo. Né? Ah, tá. O que E tem, acontece? e tem a ver, né? Um tijolinho em cima do outro. Então, aí, o que acontece? Além de ter descaracterizado agora, porque eles colocaram muito país lá que não tem nada a ver, Ah, eles resolveram inventar uma moeda própria
para bater de frente com o dólar. Então, depois da Segunda Guerra, ficou estipulado que os Estados Unidos, que o dólar americano seria a moeda padrão do mundo, né? Então, para quem exporta, normalmente você usa dólar, você vende em dólar. Você não chega para um país e fala assim, olha, são R$ 33. Você fala, são 5, 6 dólares. Então, o dólar é a moeda oficial. Os Estados Unidos viu aquilo lá e falou, não, né? Entendeu? Então, assim, e os BRICS estão falando, vocês estão mandando muito no mundo, nós vamos lá meter uma outra moeda, que a nossa moeda, pelo menos nós, os nossos países, vão fazer negócios entre si, né, com essa moeda dos BRICS. E aí o Trump, que já estava bravo pra caramba, ficou mais bravo ainda. Então, o que ele está fazendo, eu acho, é tentar impedir, né, esse lado, como você falou, esquerda-direita, ele tentar impedir esse avanço dos BRICS, avanço da China, criação de uma moeda única, tirando o dólar, né, como moeda principal. E ele está tentando. Eu acho que de uma maneira meio atabalhoada, né, porque ele acabou prejudicando a própria indústria dele, né, a pouco de indústria que tem lá foi pega de surpresa também. Mas ele está tentando fazer isso. E a China, em contrapartida, está lá fazendo acordo comercial com o mundo inteiro, fazendo infraestrutura na América do Sul inteira. Né? Então, movimentação de tabuleiro. É estranho, né? Porque a China tem um viés de esquerda e conversando com todo mundo, os americanos, né? Agora, né? Com o Trump, o viés de direita, né? E tá fechando, né? E estreitando. Eu tenho aqui, Val, os países do BRICS, ó. Brasil, Rússia, conforme você disse. Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Irã e o último agora é a Indonésia, que foi em 2025. E tem outros países que são parceiros. Ó, como para você ver o tanto que a coisa está expandindo. Não é verdade? Ó, Belarus, eu creio que é isso, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Malásia, Tailândia, Uganda, Uzbequistão. Então, são países que estão aderindo. Os BRICS, né? Porque os BRICS é Brasil, Rússia, Índia e China. É um conceito, BRICS, né? Agora eles fizeram um blocão e foram colocando os países amigos do blocão, né? Então, amigos fizeram aquela parceria. Fiz aquela parceria, né? Mas ótimo, vamos esperar, vamos ver o que vai dar, né? O Trump, se ele continuar das próximas, ele não pode, né? Mas se ele colocar alguém lá indicado por ele que tem a mesma ideia que ele, eu creio que o BRICS vai ter muitas dificuldades. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Não é verdade? Sim. Ô Val, falando, mudando um pouco. Apesar que não é mudando um pouco, não. É quase. É de briga também. É briga financeira. Embraer e Boeing. A Embraer é uma empresa brasileira, uma das mais valorizadas. De controle americano agora, mas é uma empresa, assim, brasileira, São José São José dos Campos. São José dos Campos, né? Explica para mim. Eu vi isso aqui também nos seus canais aí. Me explica essa briga Embraer e Boeing. Na verdade, não tem briga, são oportunidades. A Boeing, ela é um avião, ela cria aviões mais comerciais, né? Sim. E a Embraer, são aqueles aviões menorzinhos, avião bandeirante, alguns aviões militares, e é uma empresa daquelas que a gente tem que se orgulhar no Brasil. Hoje está com controle americano, mas assim, é uma empresa aqui de dentro. Então, com essa guerra comercial, eu acredito que abram-se enormes oportunidades para os aviões brasileiros. Porque você vê, por exemplo, até nos Estados Unidos você tem algumas companhias aéreas, né, que elas compram aviões da Embraer. Então, eu mesma já voei em avião muito pequeno, inclusive, da Embraer na África. Então, a Embraer, ela tem aviões no mundo inteiro. É uma das nossas maiores empresas, maiores e melhores. Então, com essa guerra que está no mundo, todo mundo brigando, guerra que eu estou falando é guerra comercial, tá, gente? Sim. Então, todo mundo brigando por causa de tarifa, disso, daquilo, surgem oportunidades para que as aeronaves brasileiras da Embraer sejam vendidas a alguns países, por exemplo, Estados Unidos, né, em detrimento de outros países que estão mais aliados
ao lado da China, dos BRICS, né? Então, Ah, eu acredito que seja isso. É uma empresa maravilhosa, né? Fica em São José dos Campos. sim. Ah, legal. Ô Val, ótimo. Então, ótimo, nós entendemos essa. É que nem você falou, eu tô acostumado a falar briga, né? Mas você já fala fala de comércio, então já tem um. Porque nós estamos com guerra no mundo, né? E guerra, Ah, guerra. E a gente tem a né? guerra comercial, que é o que é uma Ah, guerra fria, né? Que não sim, tem bomba. sim. Legal. Então, vamos falar um pouco de exportação. Tá. Basicamente, para você daqui a pouco explicar como que funciona o seu curso e aonde que tá, como que faz para as pessoas terem contato com o seu curso, tá bom? Tá. Para eu exportar, eu faz de conta que eu sou um exportador, eu quero exportar. Eu preciso ter muitos compradores para ter sucesso em meu negócio de exportação. Eu preciso sair já querer vendendo para várias pessoas. Como que é isso? Não, assim, a exportação, na verdade, ela é uma venda, como outra qualquer, tá? Ah, Você tem regras no país onde você vai vender, então, por exemplo, você tem a lei daquele país, você tem que respeitar. E a gente tem que entender que o estrangeiro ele não é brasileiro. Ele não dá sim. jeitinho, ele não tem uma série de características nossas. Não que Hum, estejamos errados, essas são as nossas características e quem vender aqui tem que respeitar, tem que entender, tem que se adaptar e tem que respeitar. Se ele quiser vender no Brasil. Então, por exemplo, não adianta você querer vender sopa de ninho de passarinho no Brasil, porque o brasileiro não vai consumir. Né? sim. Então, da mesma forma, aí fora, você tem que se adaptar um pouco e saber quais são as regras para você poder exportar. Não é uma atividade difícil, mas é uma atividade, um outro tipo de venda. Tá? Sim. Gente, assim, chega a ser decepcionante. Depois você aprende, é realmente algo fácil. E respondendo a sua pergunta, quando você vai para um Hum, determinado país, o brasileiro tem muito essa ideia de, preciso de, sei lá, vou vender na Colômbia. Eu preciso ter 50 compradores na Colômbia. Gente, não, precisa ter um, né? Um que compre de você e um que distribua. Mesmo porque, se você é uma empresa pequena, você tem que vender para empresas pequenas. Se você resolver vender para o Walmart, por exemplo, o Walmart vai te pedir coisas que você não consegue fazer porque você é pequeno. Né? hum, Então, venda para o pequeno. 95% das empresas no Brasil são pequenas. No mundo também. Então, se tudo você isso? vai no supermercado, vai comprar um azeite italiano, se você vai comprar um vinho chileno, as empresas que estão vendendo isso são muito pequenas. É uma empresa familiar. Eu Hum, tive a oportunidade em 2023, acho que foi, bom, 2022, 2023, eu fui para uma feira na Itália, em Nápoles, a convite do governo italiano, e hum, tinha de tudo lá, tinha principalmente vinho, tinha muito vinho, tinha queijo, etc e tal, mas os estandes eram desse tamanho porque era de uma pessoa. Às vezes é aquela única pessoa que está tocando aquela vinícola, né? Que ele herdou do tataravô, herdou do avô, não sei o quê, e ele já exporta aquele produto. Os que não exportam estavam lá para querer dar para o comprador estrangeiro, no caso eu, para trazer para o Brasil. Então, às vezes é uma pessoa só, às vezes é o marido e a esposa, às vezes é a mãe e o filho. Então, gente, assim, falta muito a gente entender o que acontece no mundo. A maioria das empresas no mundo, elas são pequenas e elas exportam. Tá? Elas exportam, principalmente as empresas que são de alimentos, algumas confecções, elas são muito pequenas. Então, você deixar de ter uma atividade dessa, que pode, às vezes, salvar a sua empresa, dessas bagunças que nós temos aqui no Brasil, né? De uma hora a economia está lá em cima, outra hora está lá embaixo, aliás, a maioria está lá embaixo, aí chega uma hora que você não vende nada aqui. Então, assim, aqui, eu costumo dizer que nós temos um mercado maravilhoso, todo mundo quer vender aqui dentro. São 200 e tantos milhões de potenciais compradores. Mas lá fora, são 8 bilhões de pessoas. É muito, muito, muito mais do que nós temos aqui. E você não precisa vender para todos os países, gente. Começa pelo Paraguai, começa pela Colômbia. Eu fiz hoje uma live sobre Colômbia. Gente, Colômbia tem 50 milhões de habitantes. É um mercado que está muito acostumado a ter produtos brasileiros. É um mercado aqui do lado, quer dizer, se você quiser visitar o seu cliente, o voo é de 3 horas, não é de 19, às vezes, dependendo da região americana aqui, sabe, não é de 15 lá para a Europa. Então, assim, é um país mais fácil.
Ah, não quer ir tão longe? Gente, tem Paraguai aqui do lado. Paraguai, né? Paraguai tem um excelente mercado também. Só não deixe de exportar porque você acha que você é pequeno. Tá, mas conforme você falou, você teve uma pessoa que te direcionou, né, Val? Você teve uma pessoa que te direcionou para fazer a sua primeira venda. Não, não, Como? Não? não. Como? Na verdade, Ah, eu tinha uma empresa que ela comprava da gente e ela ah, vendia lá fora, um brasileiro. tá. Comprava Sim. de nós e vendia. A gente não sabia como era. Eu só Hum. pensei o seguinte: pô, se ele vende lá fora, eu também posso vender. Ué, Ah, tá. né? Então a Entendi. gente foi começar a tentar vender e foi, lógico, quebrando a cara. E 30 anos depois eu estou aqui, assim, podendo parar no meio da tarde para fazer palestra, porque a empresa está indo bem, né? Sim, então, Então, eu ia até te perguntar, como que uma pessoa pode começar com exportação? Qual que é o primeiro passo para fazer uma exportação? eu acho que o primeiro passo é se capacitar. Eu acho que, assim, e a capacitação não é uma coisa difícil de você fazer. Ah, Porque ela tem, você precisa seguir alguns passos. Lógico, você pode começar hoje sozinho e fazer o que eu fiz. Você vai apanhar bastante, você vai perder algum dinheiro e você vai demorar um pouco para deslanchar. sim. Hoje em dia, você tem grandes possibilidades. Eu comecei a exportar, não tinha internet, não tinha celular, não existia essas coisas, né? A gente tinha fax. Então, não Ah, queira saber o que é um fax, tá? Para sei. quem não Ah, sabe. eu sei o que que é. Eu Não, trabalhava na a gente empresa lá, tinha. ficava vendo os papelzinhos lá de fax, todos os Não, detalhes. hoje você tem Google, você tem uma IA qualquer, que você pergunta, fala, como eu faço para exportar? Ele te ajuda bastante. Ah, Antigamente, você ia para a biblioteca, você queria qualquer coisa, você tinha que ir numa biblioteca, pegar um livro que um cara escreveu 10 anos atrás, levou 5 para publicar, mais 5 para chegar na sua biblioteca, pegava um monte de livro, é levava para verdade. casa, chegava lá, não tinha o que você queria. Era assim, gente. Então, Ah, hoje, é uma facilidade. Eu falo com meus clientes, esse meu primeiro cliente, que eu mandei a amostra não chegou, gente, foi por fax. Como é que eu não me lembro nem como é que eu encontrei esse cliente? Porque era impossível. Hoje em dia você tem na palma da sua mão um mundo inteiro, de forma muito fácil. Inclusive, você fala com o seu cliente. Eu falei hoje com o cliente às 4 horas da manhã, eu precisava falar com ele, eu sabia que esse horário ele estava lá. 4 horas da manhã, eu falei, peguei o celular, falei pelo celular, não falei nem pelo computador. É uma facilidade absurda. Eu viajo para caramba, eu estou em qualquer lugar, eu consigo falar com o meu cliente, eu consigo achar um comprador, eu consigo fazer diversas coisas com um celular. Né? Isso é legal. inimaginável. Isso era, quando eu comecei, era inimaginável. Então, assim, só se capacite, aprenda tudo que você puder. Meu pai falava uma Hum, coisa muito interessante. Ele falava, aprende tudo que você puder, porque vai chegar um tempo na sua vida que você não vai mais ter tempo. sim, Né? Então, quem realmente. puder, a gente se capacite, tenta, sabe, para cortar caminho. Vocês têm acesso hoje em dia, né, à Sim. informação. Sim, Val. Então vamos aproveitar esse gancho aí que você nos deixou. E, claro, né? Vamos falar do seu curso, como que funciona. Por isso que eu te perguntei, se eu quero ser um exportador, eu tenho a vontade, às vezes tem até um produto bom, mas eu não sei como fazer, eu tenho que buscar, como você disse, buscar informação. E É, esse curso teu, eu creio que ele dá todo o passo a passo para a gente começar. Como que funciona? Aonde que eu posso adquirir esse curso? Como que é isso aí? então, o curso, vocês podem pegar, entrar nas minhas redes sociais, e o link está na bio, tá? Tem o link lá, ele explica tudo o que é o curso. O curso é um curso gravado, acho que são 14 ou 15 módulos, cada módulo tem vários vídeos, né? Os vídeos, eu quis fazer eu quis fazer o curso para pequenos empresários. Aquele pequeno empresário que não tem tempo para nada e aquele que não sabe nada e que não quer ficar ouvindo tecniquez. Então é aquilo, ele é bem direto, ele é bem prático. E os vídeos, dentro de um módulo, tem vários, você vai ver que o vídeo tem o quê? 3 minutos. Que você pode ver o vídeo, aprender alguma coisa, tomando um cafezinho. Porque eu Legal. sou também empresária, eu sei que a gente não tem tempo, e às vezes você vai, compra um curso, eu faço muito curso também, tá, gente? Eu aproveito essa oportunidade do mundo, né? De um computador, de um celular, e eu faço muito curso. Só que às Hum, vezes eu começo o curso, eu estou querendo aprender, você tem pressa, você não vai ficar milênios no curso, ele precisa ser rápido, precisa ser dinâmico.
E aí eu pego o curso, cara, na época do não sei o quê, em 1813, né? Você fala, meu Deus, até as notícias são assim. Você vê uma notícia, você quer entender aquilo, ele começa contando uma história, aí eu já vou para tentar achar informação. Então, o curso eu criei, é um curso gravado, como eu falei, então você pode ver quando você quiser, aonde você quiser, inclusive no seu celular. E eu tive o cuidado de fazer o curso em linguagem simples, em linguagem clara, e com vídeos curtos para você não precisar começar a ver um vídeo e falar, eu tenho que parar porque eu tenho uma reunião, eu tenho que parar porque eu tenho que pegar o filho na escola, porque a gente sabe como é que é, né? Empresário, o pequeno empresário, eu costumo falar o seguinte, a gente chega de manhã, aí você acorda, vai, faz alonga, não sei o que, não come glúten, toma um belo banho, sai assim, hoje vai, né? E aí, a hora que você chega na sua empresa, o seu único cliente, se é que você tem um, chega para você e fala assim, Valéria, acabou a ração do cachorro. E com a ração do cachorro acabou o seu dia. Porque você não pode nem pedir a ração do cachorro, que vai demorar para chegar, você vai sair, vai pegar trânsito. Quando você volta, o mundo já está virado ao contrário. Muitas vezes é você quem limpa a sua sala, a máquina quebrou, aquela máquina, a máquina que você tem, né? Não é um monte de máquina, é a máquina que você tem, quebrou, e aí você chama assistência técnica, o cara só pode vir, não sei da onde, sei lá que raio, da onde você comprou aquela máquina, o cara vai levar um mês para chegar na empresa, e aí, né, e aí chega lá, não resolve. Então, o que você faz? Você vai resolver o problema da máquina no tapa, né? Para ver se a máquina funciona. A lâmpada queimou, é você quem troca. Então, o empresário, ele não é só que ele não tem tempo, ele não tem mais saúde emocional para ficar, olha, era uma vez na Europa, acontecia, né? O preço CIF, o preço FOB. Gente, quem quer saber isso? Você quer saber como é que eu exporto, pô? O que eu faço? Né? Me dá o passo a passo. Então, assim, esse curso é criado bem para esse tipo de empresário. Tá? Porque se a empresa for grande, ela tem um departamento de exportação, ela não vai precisar fazer curso. Ele tem alguém que vai cuidar só disso. O pequeno empresário vai ter que ser ele. Tá. Ele vai ter que achar onde arruma um comprador sozinho. Ele vai ter que saber fazer um preço de exportação, ele vai ter que saber como é que é a documentação de exportação, ele vai ter que saber um monte de coisa, e é ele sozinho. Então, por isso, tem que Difícil. se respeitar o tempo, né? Tá? É difícil, o Val, porque pessoa sozinha é muito complicado. Esse curso teu, eu creio que ele vem assim para ajudar as pessoas que têm dificuldade, até mesmo pessoas que já estão já no ramo, para Sim. aprender outras coisas, outros macetes. Eu fico imaginando tanto de macete que você joga ali, coisas para facilitar todo esse processo aí, não é Sim. verdade? Quer falar mais alguma coisa do curso, Val? Do teu Não, para curso? quem é estudante também de comércio exterior, Sim. porque eu fiz também comércio exterior, a gente sai meio cru nessa questão prática, né? Ah, Então também tá. serve para quem é estudante de comércio exterior. Ah, legal. Em relação a produtos, Val, Sim. quais são os produtos brasileiros mais vendidos? Existe isso, um produto que ele é mais exportado brasileiro? Olha, tem, mas são os produtos que são de grandes empresas, né? O Sim. Brasil, ele é muito conhecido por alimentos, tá? A Ah, gente tem, o que que a gente tem aqui? A gente tem alguns setores. A gente tem alimentos e bebidas. Então você vende muito assim, por exemplo, açaí. Tudo que é de açaí você vende, porque hoje em dia as pessoas conhecem açaí, principalmente na Europa. Bebida, a gente tem muita bebida que a gente vende, inclusive cachaça, né? A gente ah, tem uma linha grande de cachaça que a gente vende. Você tem a linha de material de construção, né? Tem tudo, portas, vidros, janelas. Você tem a parte de vestuário, né? A moda Brasil, ela é bem conceituada, ela é bem aceita no resto do mundo. Então você tem joias e bijuterias, né? Por quê? Porque as novelas brasileiras, elas vão para 160 países, se não me engano. É muito vixe. país que é exportado novela brasileira. Então, quando Ah, você tem aquela novela, aquela atriz da Globo que está com aquela argola, não sei de que jeito, tem ah, muito país, tem muita mulher que vai querer comprar aquela argola. Então, você consegue vender aquele produto. De uma forma geral, dependendo do país, tal produto é melhor, tal produto é pior para você vender, né? Então, você sim. precisa ver para que país você está indo e é daí ver qual é o produto. Ó, vou vender meu produto nesse país e você vai ver que em muitos países a aceitação do produto brasileiro é muito forte. Eu sempre recomendo que você comece aqui pela América do Sul, tá? Comece a vender por aqui. Cultura mais próxima, qualquer problema você está lá em 2 minutos, ele está aqui também.
Então, assim, o seu piloto, se eu fosse você, Paraguai, Colômbia, Peru, por aí, tá? Ah, sim, entendi. Outra coisa também, quanto custa para uma empresa fazer uma exportação? Eu tenho certeza, deve ter lá no seu curso, ou como que funciona esse negócio de valores? Eu preciso desembolsar uma grana lá? Ter um Na capital de verdade, giro não, para né? exportar? Para exportação, na verdade, você tem uma série de isenções de impostos e você é como uma venda. O que você Hum, gasta numa venda, você vai gastar numa exportação. Então, por exemplo, transporte, não é você quem paga. Quem vai pagar é o comprador. No final, é o comprador final, né, que paga tudo. Mas você não tem custo se você fizer, ainda mais se você mesmo fizer, você não tem custo para exportar, né? Você não sim. tem gasto para exportar, normalmente são os mesmos que você teria para vender qualquer produto. Pensa assim, eu estou aqui em São Paulo, eu vou vender um produto no Rio de Janeiro, o que eu tenho de gasto? Ah, Transporte, embalagem, mesma coisa, tá? Você não vai ter, hum, porque está sendo exportado, você vai ter que fazer grandes investimentos. É lógico, tem país onde você vai precisar adaptar o seu produto, para você mandar. Você não pode ter uma embalagem muito frágil, então, de repente, você precisa investir numa embalagem. Dependendo do país, talvez você tenha que fazer uma adaptação de rótulo, tá? Mas tudo ah, isso ensino no curso é você fazer de forma barata, tá? Você não ah, precisa tá. gastar dinheiro, porque eu acho o seguinte: a empresa pequena, ela não pode sair por aí gastando dinheiro antes de ganhar dinheiro. Então, eu Hum, vou registrar o meu produto em 18 países, eu vou fazer uma embalagem em 20 línguas. Gente, calma, não, deixa, tá? ah, Então, primeiro ganha dinheiro, começa a exportar da forma melhor que você puder, assim, o mais próximo daquilo que você já tem. A hora que você começar a ganhar um dinheiro, e a minha empresa cresceu assim, tá? Da gente reinvestindo o que a gente ganhava. Lógico, você hum, tem que ter a sua retirada, eu não estou nem falando isso. Você tem que viver também, tem que sobreviver. Mas sim. toda vez que você puder, reinveste na empresa. E a empresa vai crescendo, tá? Então, ela vai crescendo. Agora, custo para exportar, só de adaptação, de alguma coisa assim. Mas vou exportar, tem que pagar alguma coisa? Não. Ah, tá. Na verdade, as pessoas podem colocar esse custo aí para quem tá comprando, né? Na verdade, é para quem? É para o comprador, você repassa esse É pro custo. comprador. Ah, legal. E referente ao governo Lula, do PT, Sim. ele tem facilitado ou tem dificultado a vida dos exportadores brasileiros? Olha, eu acho que todo governo que tem entrado, eles tentam facilitar, tá? Eu só acho que o Brasil ainda falta no Brasil um entendimento do que é não só exportação, mas do que é uma pequena empresa. Isso que eu estou falando para vocês, que a pequena empresa ela não tem dinheiro, ela não tem tempo, ela não tem saúde mental para conseguir fazer algumas coisas que às vezes, para quem está no comando, acha que a gente faz isso, faz aquilo, preenche esse papel, paga tal taxa, né? Ah, Mas, de uma forma geral, eu acho que os governos têm tentado nos ajudar, têm tentado. Nós temos aqui a Apex, né, a Agência Brasileira de Promoção à Exportação e Investimentos. Todo país tem uma agência de promoção à exportação e investimentos. A hum, nossa é a Apex. Tá? Então, a Apex também tenta bastante. Nós temos Sebrae, né, tem o Sistema S também, todo que ajuda, que tenta colaborar. E é um país ainda que tem muita dificuldade, porque sempre foi muito protecionista, sempre protegeu muito a indústria interna. Então, o pessoal fala assim: você não compra de mim, também não vou comprar de você. Né? ah, E a gente passa muitas dificuldades aqui. Então, e capacitação, a gente não tem conhecimento financeiro, a gente não tem capacitação financeira, a gente não tem capacitação de exportação. Então, as coisas ficam parecendo muito difíceis, muito grandes, quando não são. Tá? Então, falta muito desmistificar essas dificuldades que parecem. Eu sou muito pequeno, eu não consigo exportar. Gente, pelo amor de Deus, lógico que consegue. Que isso? Né? Quando eu acabo, às vezes, de dar aula, que a pessoa acaba o curso, ela fala para mim assim, mas assim, tão decepcionante. Ela fala: nossa, pensei que isso aqui não era para mim. Pensei que era mais difícil. Gente, não é. Não é, tá? hum, Lógico, como tudo, você precisa saber fazer. Mas invista um pouquinho em você, na sua empresa, porque é algo que vai, de repente, é um outro hum. viés que pode salvar a sua empresa dessas marolas de economia, né, dessas tempestades que tem sempre.
Ah, tá. E o perfil desse pessoal que tem comprado o seu curso? Qual que é o perfil deles? São estudantes? São pessoas mais, Olha, eu tenho, 30 a assim, mais? até no TikTok eu tenho tô tomando umas surpresas, assim. Ah, é? Tem muita gente 55 mais comprando curso. Ah, Tem muita gente assim, na faixa dos 30 aos 45, é um olha. grupo que compra, tá? São empresários, pequenos empresários. Alguns deles, eles não têm nem produto. Eles querem saber exportar produtos de terceiros, né? Ah, Então, é a mesma coisa que o pessoal que é afiliado, que faz com a China, né? Eu vou representar um produto aqui no Brasil. Tem gente que está querendo exportar, assim, de mais ou menos 30 a 45 anos. Eu vou pegar um produto brasileiro e eu vou vender fora, né? Então, ah, muita gente nessa faixa etária. E, para minha surpresa, muita gente 55 mais. olha. Muita gente 55 mais. É o que eu falei naquele. Eu fiz um vídeo de etarismo, né? Que a gente estava comentando mais cedo. Gente, as pessoas com 60 anos, elas param e falam assim: eu tenho 60 anos e eu ainda estou inteiro. Eu estou aqui, né? Estou inteiro, estou 200, o que eu vou fazer? Então, tem muita Hum. gente montando empresa, tem muita gente que já tinha empresa e fala: agora eu vou exportar. Tá? Então, assim, eu tô feliz de saber que pessoas de diversas idades estão querendo aprender, não só exportação, aprendem outras coisas também, né? Uma coisa importante, gente, que às vezes a pessoa fala, mas eu não falo inglês, tem 7 países no mundo que falam português, tá? Você não precisa vender para todos os países do mundo. Vende aonde for melhor para você, aonde você se enquadrar melhor, aonde seu produto se encaixar melhor. Tá? Vai cortando as dificuldades. Aqui não dá, porque não sei, eu vou vender aqui. Tá? Ah, tá. É, o que temos que fazer é exportar. Começar a exportar, pessoal aí que nem você falou, né? Estudante, Pequenos exportação, empresários, pequenos principalmente empresários, pequenos empresários. pessoal que trabalha com economia, não é Isso. verdade? Ô Val, se você tiver uma aguinha aí, toma aquela aguinha agora, que eu vou bater um papinho aqui com os meus amigos, pode ser? Claro. Olá, pessoal. Agora é aquele momento de você curtir o nosso vídeo, compartilhar, dar aquela força para nós, tá bom? Nosso podcast está aí com 3 meses para 4 meses e estamos aí na luta. Na verdade, trazendo bastante pessoas de conhecimento, um vasto repertório, tá bom? Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilha e comenta. Tá importantíssimo você comentar os nossos vídeos, tá bom? Fico esperando você se inscrever no nosso canal. Beleza? Ô Val, e aí, Val, o papo tá rendendo, tá quente o papo aqui, hein, Val? Sim. Ô Val, essa insegurança política, vamos falar só um pouquinho disso aí, que é um assunto assim, vou te falar a verdade, também não gosto, mas só a gente dá aquela pinceladinha, tá? Essa insegurança política e institucional brasileira afeta o trabalho da pessoa que está exportando? Como que lá fora tá olhando o que está acontecendo no nosso país, essa insegurança jurídica? Olha, eu sempre falo o seguinte: não deixe a Ah, sua empresa se envolver com política. Todo mundo tem um lado, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Eu tenho o meu, você tem o seu. sim, Não misture as coisas. Do meu lado, eu tive um lado no poder, que é o que era o que eu gostava, e foi pior para exportação do que o lado que eu não gosto, tá? A sim. minha empresa, ela não é política, ela não tem time de futebol, ela não tem religião. Então, eu aconselho vocês a fazerem a mesma coisa. É lógico, você está lá vendendo para você teve acesso a um ditador sanguinário, você vai tirar foto abraçada com o cara, né? Eu já evitei de vender para algumas pessoas porque eu achava que não era legal, tá? Hum. Mas, no geral, gente, tenta não se envolver politicamente, porque a sua empresa, a função dela é dar lucro para você e a sua função é fazer ela dar lucro. Não tem nada a ver com política. Não seja, porque assim, você começa a apoiar um lado político, e esse lado político, uma hora ele vai sair de lá. E você pode estar prejudicando os seus negócios, porque o outro lado vai olhar e falar: ah,
Tá? Você vê aí várias empresas que se envolveram, né? Restaurantes, lojas de produtos, etc., cada um de um lado, e que depois foram prejudicadas porque assumiram lados políticos. Não faça isso, seja neutro. O seu objetivo é a venda, o seu objetivo é a exportação, o seu objetivo é fazer a sua empresa sobreviver. Já é difícil, sozinho nesse país, fazer tudo o que você tem que fazer. Se você ainda por cima entrar para apoiar um lado e esperando que você vá se dar bem, pode, gente, mundo dá volta. Daqui a pouco é o outro lado que está aí no poder e você pode vir a se prejudicar. Tanto em relação ao governo que tiver no momento, quanto aos consumidores que vão olhar para você e falar, ele é do outro lado. Tá? Então, o conselho que eu dou para vocês, não tomem lado. Depois vocês vão lá, brigam em casa, né? Briga com a família, separa todo mundo, tudo bem. Mas a empresa não. Ah, entendi. Então fica assim naquela, né? Porque é como você bem falou, as coisas mudam, o mundo dá volta, não é verdade? Exatamente. Ô Val, me conta a história. Eu vi também lá no seu Instagram. Gente, olha o Instagram da Val, tem muita coisa. Ela não fala só de exportação, tá? Ela fala de vários assuntos. E vários assuntos interessantes que eu tô conectado ali no teu Instagram agora, Val. Me conta essa história da camisa do Brasil que você enviou para um cliente coreano. Que história que é essa aí? Como que Na é? verdade foi o seguinte, eu tenho um cliente coreano, né? Ah, Na época de 2020, desculpa, 2002, quando o Brasil estava jogando a Copa da Coreia. E ah, aí eu tinha um cliente coreano, ele me pediu, fez uma compra grande, e eu enviei para ele. Só que nós estávamos com greve nos portos e o produto não saía. Isso era num domingo, aliás, desculpa, num sábado. Ele me ah. ligou muito bravo, e assim, na hora dele, né? O fuso horário é de quase 12 horas para a Coreia. É Coreia do Sul, viu? Não é Coreia do Norte, que tem Ah, tá. Coreia do Sul. E aí ele me ligou muito bravo, e que esse país aí não é sério, falando mal do Brasil. Normalmente eu não deixo falar mal, mas ele estava tão certo que eu fiquei ouvindo, falei, tá bom. Quando chegou na segunda-feira, o que eu fiz? Eu morava numa cidade do interior, minha empresa Hum. estava lá, né? E aí eu fui até o centro da cidade e comprei uma camisa do Brasil. Peguei 2 quilos do produto, mandei para ele como amostra e mandei a camisa do Brasil. E mandei para ele uma mensagem falando o seguinte: estou te mandando, aqui está em greve, ainda está meio enroscado, eu estou te mandando 2 quilos só do produto, que é para você Ah. fazer uma amostra, para você já ir adiantando aí tudo que tem para adiantar. E eu estou mandando junto uma camisa do Brasil, tá? Desculpa que só tem 4 estrelas, é porque a gente ganhou ontem. E aí eu tô. Mas ela é original, tá? Ah. Pronto. Meu cliente até hoje. Tá? Até hoje teu cliente. Às vezes a Ah, seleção brasileira serve para alguma coisa. você viu? Não, serve. Não, Val, agora, ô, Val, agora nós estamos com um técnico italiano. É. Então a coisa vai, Val. Agora nós vamos para É uma cima. vergonha, né? Porque a gente, Ah, assim, o Brasil, que é pentacampeão do mundo, precisar de um técnico estrangeiro, eu sou da então. opinião que é Ah, triste. Chegamos a é, um né? ponto que É, precisa do vamos, técnico para se classificar, inclusive, né? Então, vamos ver se vamos ganhar, né? Se ganha, Ancelotti, ganhando, se ganhar ainda tá bom. Vamos ver o que vai se ganha, acontecer, né? vamos ver. Ô, Val, agora vamos dar um pouco de risada, mais risada ainda, Val. Eu tenho certeza que nesses anos todos de viagens e fechando o negócio por todo mundo, com certeza você tem várias histórias para contar e tá contando aqui, não é verdade? Nos conta uma história assim mais engraçada que aconteceu com você, Tenho ou vários. você viu acontecer com alguém. Depois vai contar uma constrangedora, mas conta aquela Eu, legal eu- eu mesmo. vou aproveitar e vou fazer 2 em 1. Vou contar uma Ah, história engraçada constrangedora, tá? tá. Eu até falei, eu fiz um postzinho esses dias sobre. Eu comentei muito por cima, mas eu vou contar os detalhes. Quando eu estou Ah, trabalhando, e eu estou nesses eventos internacionais, eu sou uma pessoa muito séria. Eu brinco muito, eu não sei o quê, mas fazendo negócio eu sou muito séria. E eu estava num evento com a Bélgica, com a delegação belga. E eu estava com mais 2 pessoas, 2 brasileiros, e a gente estava. Uma das pessoas que estava vendendo produto para a Bélgica, estava tentando vender produto para os belgas,
era um produtor de pão de queijo, bem famoso aqui, né? Então ele botou lá um pão de queijo, fez uma mesa brasileira, né? Um coffee break, ou seja, um cafezinho, uma parada para o café, que tinha cafezinho, que tinha pão de queijo, aquela coisa toda. Chegou na hora da parada, eu fui lá com essas duas pessoas que estavam comigo e estava lá tomando meu cafezinho, pão de queijo, e eu fui brincar, que gente, é uma coisa que eu não faço nunca. Eu coloquei mordi um pão de queijo, e aí uma das pessoas que estava comigo botou um pão de queijo inteiro na boca, fez uma brincadeira. Eu fui brincar com ele e botei 2. Gente, eu nunca imagina, em ambiente, não imagino, não sei o que aconteceu. Tudo bem, estou lá, né, com os 2 pão de queijo e rindo, e aí eu senti uma mão no meu ombro direito. Quando eu olhei, tinha uma pessoa, um homem, né, assim, até um homem comum, mas muito bem vestido. Sim. Chegou para mim e falou assim: você que é a Valéria, da Ai. empresa tal, né, da minha empresa? Que eu olhei e eu com pão de queijo. Era o príncipe, na época, o príncipe Philip, que hoje é o rei da Bélgica. Poxa, logo o príncipe. E sabia meu nome. Gente, eu engoli aquilo, mas no seco. E o pão de queijo era grande, não era pãozinho de queijo, não era aquele pequenininho, né? Poxa, o canapézinho. Era assim. Eu engoli aqueles 2 a seco. Ai. E eu falo inglês, eu falo espanhol, eu falo italiano. E saiu uma frase minha do tipo speaks my never. Isso não quer dizer nada, tá em inglês. Fale my, meu eu nunca. Eu falei algum absurdo para ele, foi alguma coisa do tipo. E aquele pão de queijo desceu assim reto aqui. Né? E foi assim, a sorte que uma das pessoas que estava comigo percebeu o que tinha acontecido, queria rir, né? Lógico, mas me salvou. Inclusive, ele era holandês, né? Essa pessoa que estava comigo. E foi lá, cumprimentou e falou não sei o quê, me salvou para baixar, para eu cair de volta no planeta Terra. Gente, eu nunca fiz um negócio desse, nunca tive um comportamento desse. E aí, com o príncipe, o rei da Bélgica, né? Então, foi, né, o constrangedor engraçado para quem estava rindo, né? Para mim foi, nossa senhora. E aí você começa a suar frio, né? Porque, pelo amor de Deus. Logo com o príncipe, meu Deus do céu. O rei da Bélgica, é Felipe agora, né? Então, esse príncipe aí, eu não sei, mas eu acho que eu vi ele em alguma corrida de Fórmula 1. Tá sempre, tá sempre. Uma época eu fui para a Bélgica, passei lá, tinha aqueles ônibus de turismo, né? Aqueles ônibus vermelhos que tem na Europa, eu desci, tava lá o portão da casa dele, eu falei, acho que eu vou tocar uma campainha aqui. Tomar um café. Um pão de queijo, né? Meu amigo. Eu não sei se teria pão de queijo lá, né? Mas poderia, né? Alguém poderia já ter exportado para lá. Tem um chocolatinho belga, né? Que já tá ajudando. E a constrangedora, vamos ver. Mais do que essa? Essa foi a constrangedora. Essa é os 2. Essa é constrangedora e engraçada. Tem várias, é que assim, para pensar, deixa eu ver se tem. Não, mas eu tenho uma também. Fala. Eu tenho uma constrangedora que eu quero te contar. Fala. Eu tava em Ubatuba. Aquelas viagens de férias que a gente faz para dar uma relaxada, tá? Chegou lá um chinês para tomar o café da manhã também, Val. Nossa. Aí eu vi vários dias aquele chinês ali, mas eu não sabia, para mim era um coreano. E não sei por quê, chinês e coreano eles têm um problema com o outro. Claro. Aí eu fui lá e estudei o bom dia em coreano. Podia ser pior, podia ser japonês. Então, aí a mulher dele, eu falei pra ele bom dia em coreano, não lembro mais como que é. Eu só escutei a mulher dele falando assim, ó, China. Nossa. Aí eu joguei aquele sorry, sabe? Aquele sorry bem triste. Joguei aquele sorry e assim, fiquei mal o dia inteiro. Foi constrangedor pra mim. Então, assim, eu tenho muita história também constrangedora, que algumas não dão pra contar, né? Mas é muita história, são 30 anos de viagem, né? Eu chegava a fazer 2 viagens internacionais por mês. Vixe, então, bastante. Era assim, antes da pandemia, agora deu uma paradinha. Tava tentando fugir, acho que não vai dar por muito tempo, porque já tem uma agora para outubro. Mas olha o tempão, né? Sim, quase um recorde. Quer dizer, pessoal que tem medo de avião... Você pode ir aqui para o Paraguai, você pode... Tem outras formas, né, de você fazer também. Próxima, né? Ô, Val, Vale. eu vi no seu Instagram lá também,
aqueles cara que faz aquelas brincadeirinhas bem chata. É verdade? É, Aquelas brincadeiras chatas, que já fizeram várias comigo. Aliás, até aqui no podcast já deram umas beliscadas em mim. Pô, podcast não sei o que, etc, etc, né? Mas teve uma que eu deixei, eu não apago não, eu deixo lá pro não, pessoal, deixa, pro deixa a pessoal, pessoa se expressar, não tem. E deixa, na verdade, eu nem ligo, tá? ah, Eu acho que quer falar, fala. né? Estamos na internet para isso, né? É importante, é bom, né? É bom que dá Assim engajamento, pode, dá às vezes a pessoa está engajamento. irritada, fala, tudo bem, realmente não me atinge. Ah, eu vi lá um vídeo que você fez do etarismo, Sim, né? sim. Me fale dessa palavra etarismo, que eu falo a verdade pra você, não conhecia essa Mas você não palavra. conhecia? Então, o etarismo, ele é uma forma de preconceito, só que o preconceito é em relação à idade, Ah, né? Você achar que a pessoa está velha. Você tem machismo quando você acha que a mulher não. É mulher de uma forma pejorativa. Você tem o racismo, que é em relação a negros, a amarelos. Na África tem o contrário, eu já sofri muito racismo na África, né? O contrário. olha, Sim, nossa, tem grandes histórias lá. sim, E assim, você tem essas formas de ismo, né? E hum, tem o etarismo, que é quando você tem esse preconceito. Você olha a pessoa e fala, você é velha para fazer tal coisa. E eu fiz um post lá, que deu acho, quase 1 milhão. E aí veio uma pessoa e falou assim: eu acho que a senhora, já começou com senhora, já começou estragando a coisa, né? sim, Deveria largar de falar bobagem e ai, cuidar dos seus netos. Aí eu fiz um vídeo para ele, né, falando, querido, deixa eu te explicar. Eu estou voltando da minha caminhada, não é porque eu sou velha que eu estou caminhando, é porque eu fui atleta, né, dos 9 aos 35 anos, então eu tenho algumas lesões que eu não consigo é verdade, eu vi lá o exercer. vídeo. Você fez que esporte? Eu fiz handball e Atleta? fiz esgrima, Atletismo? fiz os dois. Ah, A esgrima foi por esgrima? 25 anos e o handball foi a vida inteira. O handball foi Sim. sempre, né? Fui goleira de Olha. handball. Ah, Então, eu fui atleta de dois esportes olímpicos, e você, o corpo já não, né? É andar e olhe lá, né? Quando você pode. sim, sim. E aí expliquei para ele que eu tive toda uma trajetória como atleta, né? Que eu não sou. Ah, E que minha atividade física que eu faço hoje, que eu acho extremamente importante, ela é de manutenção, porque eu posso, porque eu já fui atleta, já treinei demais, eu não preciso ficar treinando agora para a Olimpíada. Porque eu tenho empresa, né, e que eu trabalho, acordo às 5 horas da manhã, não por eu ser velha, né, que velho acorda cedo, mas porque sim, eu estou tão cheia de trabalho, de convites, de oportunidades, estou tão atolada com as coisas que eu tenho que acordar às 5 da manhã para dar conta de tudo. E que eu sim, trabalho num ritmo hoje bem maior, às vezes, do que eu trabalhava quando eu era mais nova. sim. E que eu nem comecei ainda, né? Que eu tô. Lógico, você tem algumas. Você vai ficando mais velho, você vai ficando mais. Né? Mas eu Claro. tô, gente. E às vezes, o mais engraçado foi, se você olhar os comentários, todo mundo fala, e muita gente de 70, 85 falando, isso, você que você falou é isso mesmo. E a outra falando, eu tenho 63, gente, eu nem acredito que eu tenho 63, eu estou a 200 por hora. Então, é uma faixa de idade, é uma faixa de idade, não, é uma época onde a gente tem que começar a entender que as pessoas mais velhas estão se cuidando e vão longe. E Vai. têm capacidades, e podem continuar trabalhando. Pô, virei TikToker agora, com 60 anos, como assim? Então, e Né? ó, parabéns pelos seus vídeos. São, ó, nota 10. Não, e assim, quando eu comecei a fazer os vídeos para o TikTok, eu fazia a mesma coisa do Instagram, eu jogava lá e eu Ah, comecei a fazer só para o TikTok. Explodiu de sim. repente, e assim, eu comecei a ver pelas métricas que uma grande parte do meu público é 55 mais, ou seja, tem Olha. mais que 55 anos. Ah, Não, não é, tem molecada também, tem gente jovem, né? Tem gente adulta, mas tem muita gente 55 mais. No TikTok, que deveria ser um lugar de dancinha, de molecada. sim. Então, assim, gente, cuidado com o que vocês estão achando que é velho, tá? Porque, É. né? Não é assim, Ô, não. ô, Val, no seu TikTok, quantos inscritos você tem? Olha, em 20 dias eu tô com 27 mil. 27 mil. Por E no enquanto, se eu olhar agora já Instagram? tem quase 30, eu acho. E no Né? Só para o pessoal ter ideia da quantidade de pessoas que você alcança no Mas isso foi em Instagram 20 dias. em 20 Foi assim, ó. dias. Eu Ah, fui postando vídeo, o pessoal foi gostando, acho que o robozinho do TikTok foi com a minha cara. E é, aí foi subindo, e assim, tem vídeos com 1 milhão de visualizações, tem vídeos com quase 1 milhão. Esse aí do legal. etarismo, eu postei ontem, era umas 11 horas da manhã,
Ah, A última vez que eu escolhi estava com 30 mil visualizações. poxa vida, que Então, beleza. e muito comentário que às vezes não dou nem não consigo responder. Ah, isso aí. Ô Val, eu creio que as pessoas entenderam o que a gente queria expressar hoje nesse podcast, Sim, tá? Era a exportação com quem faz na prática. Porque você exporta na prática e você está há muito tempo 30 nesse, anos. nesse ramo, 30 anos. Você falou do curso, falou de taxas, falamos de várias coisas, brincamos aqui. E eu queria te agradecer, tá? Imagina, sou Por eu que você quem agradece. ter dispensado esse tempo. Eu sei que você é uma pessoa muito ocupada, mas a partir do momento que eu te convidei, você me deu uma resposta. Eu falei, não, eu fiquei tão contente. E hoje eu tô aqui compartilhando essa alegria com todos os meus inscritos, tá bom? Ótimo. Sucesso para você, tá? Tá, eu queria te agradecer, mas eu vou deixar um espaço aqui para você se despedir, tá bom? Fica à Claro. vontade. Primeiro eu queria dar um abraço em São José do Rio Preto. Eu tenho muitos alunos em São José do Rio Preto. Tá? Ah, Eu tá. dei aula para algumas empresas aí. Eu tenho muito carinho por São José do Rio Preto. Sempre que eu posso, eu vou. Sim, E eu gostaria realmente que esse país tivesse capacidade de vender os seus produtos para fora. E eu acho que uma deficiência que nós temos, se eu posso dizer assim, é que alguns países, o que faz um país grande, o que faz um país ser de primeiro mundo? Eles se preparam para tudo. Eles aprendem, se capacitam. Se ele for fazer negócio com você, ele vai estudar quem é você, ele vai aprender. A gente, talvez por falta de dinheiro, por falta de tempo e de estrutura, a gente não consegue fazer isso. Então, na medida do possível, não precisa ser o meu curso, aprende alguma coisa, de alguma coisa. Vai se melhorando, vai melhorando a sua empresa, vai melhorando os seus filhos, os seus pais, a você mesmo, através de capacitação. A gente precisa disso, sabe? Precisa aprender a exportar, precisa aprender a mexer com dinheiro, precisa aprender sobre a sua saúde. Então, aprenda e capacite-se. Se quiser, nós temos aí o curso, só vocês pegarem na minha bio, tanto no Instagram quanto no TikTok. Beleza, ótimo. Então quero te agradecer. Deus abençoe a sua vida, te guarda, te protege, a sua Obrigada. família, tá? E nós estamos aqui. É, toda semana nós temos vídeos, Val, e você está convidado a assistir nossos vídeos também. Opa, claro, agora vou virar fã. Isso, legal. Então, aqui nós temos um jargão. Leitecast RP. Aqui quem fala é você, tá bom? Mas eu Ah, vou deixar você falar, Val. Você quer falar? sim, claro. Tá. Então, ó, se vocês quiserem o curso, eu vou dar uma. @aprenda a exportar no Instagram Isso. e Val Domingues no TikTok. Tá? Isso. Lá tem tudo, vocês vão ver o link lá e aí vocês podem me seguir também, porque tem muita informação que vocês não precisam pagar por ela. Tá? Nem tudo Ok. nessa vida a gente precisa pagar. Então vai aprender, não está com grana agora, não tem problema. Começa a aprender, começa, né, a virar a roda, tá Isso. bom? Então, ótimo. Então, deixa que eu falo, Val. Leitecast RP, meus amigos. Aqui quem fala é você. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.